2 Coríntios, capítulo de número 5. Pegue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5. Vou ler apenas um versículo. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. Quem está comigo, diga amém. Você pode ler esse texto de forma profética sobre a tua vida? Porque andamos por fé e não pelo que vemos. Bem, eu não sou regente de coral, mas vamos tentar aqui no lindo coral, declarando esse versículo. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. Mais uma vez, porque não pelo que vemos. Amém? Coloque a mão sobre o texto sagrado. Vamos falar com Deus. Pai, essa é a tua palavra. Ela é fiel e ela é digna de toda aceitação. Fale conosco. Nós necessitamos dessa palavra aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, o texto que nós acabamos de ler, ele é bem claro em dizer que nós andamos por fé e não pelo o que vemos. É claro que a tendência humana é andar tendo tudo palpável, visível, concreto, mas não é assim a fé cristã. Uma das maiores dificuldades da caminhada cristã é continuar, mesmo quando nós não entendemos o que Deus está fazendo. É um dos maiores desafios, é você continuar crendo, você continuar confiando, mesmo quando você não consegue entender o que está acontecendo. Por quê? Porque a gente gosta de respostas rápidas. A gente gosta de tudo pronto. A gente quer entender todo o processo. A gente quer entender tudo. Sabe por quê? Porque a dor, muitas das vezes, ela é tão intensa que a gente não aguenta esperar. Mas aí que está. Se Deus mandou esse desafio, é porque Ele vai te sustentar na caminhada. Então entenda que não é atraso, é uma espera confiante em silêncio. Agora, quando o apóstolo Paulo escreve essa carta aos irmãos Corinto, ele está nos ensinando que a vida cristã não pode ser guiada pelos olhos que nós enxergamos, mas pela confiança em Deus, acima das circunstâncias. Aí é um desafio, porque a gente é muito visível, a gente gosta de enxergar tudo de forma humana, mas nem sempre é assim, ou na maioria das vezes não é assim. Geralmente você vai ter que posicionar em uma fé totalmente contrária à sua circunstância, totalmente contrária ao que você está passando. Mas eu tenho uma palavra: continue, mesmo sem entender tudo. Eu vou repetir: continue, mesmo sem entender tudo. Quem está entendendo isso, levante a mão, dá um glória a Deus. A igreja de Corinto é uma das igrejas mais problemáticas para o apóstolo Paulo. A igreja de Corinto era uma das igrejas mais desafiadoras. Pense em confusão, era essa igreja. Pense em problema, era essa igreja. Ele enfrentava muitas lutas, instabilidades, perseguições. E Paulo estava ensinando a eles que não se vive uma fé baseada em cenário atual. Não se vive uma fé olhando a circunstância. A Bíblia diz, e um dos pais reformadores chamado Martim Lutero, o grande reformador, que foi um dos versículos que mudou a caminhada dele, que ele diz o seguinte: o justo viverá pela
fé. Ou seja, significa continuar caminhando mesmo quando você não tem respostas visíveis. Aí Deus levanta alguém para falar com você, aí Deus fala sobre tudo, menos o que você estava querendo. Aí você ora, pede a Deus uma palavra, Deus te dá uma palavra sobre tudo, menos aquilo que está doendo em você. Aí você fala, e aí qual é o meu caminho? Eu não falei, mas eu estou caminhando ao teu lado. Porque o que você precisa, você já tem. A palavra fé no original, no grego, ela vem carregada de um impulso de confiança, de dependência de Deus, de convicção. Por quê, pastor? Porque nem tudo que você faz será explicado na caminhada e no começo. Nem tudo que você faz será explicado. Tem promessas de Deus que primeiro confunde, fica embaçado, fica nebuloso, e depois vai amadurecendo, e depois vai fazendo todo sentido. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui hoje. Tem palavra que Deus libera que não faz sentido nenhum hoje, mas guarde essa palavra. Tem palavra que Deus libera hoje, você fala assim, não tem nada a ver. Tudo bem, mas aguenta essa palavra, porque nem tudo que Deus faz será explicado no detalhe. Eu tenho uma palavra: continue confiando, continue crendo, com fé naquilo que Deus prometeu. Você acha que José entendeu o que era poço? Você acha que José entendeu o que era cisterna? Você acha que José entendeu o que era ser vendido pelos próprios irmãos? Você acha que Jó entendeu a dor? Ele continuou entendendo, ele continuou seguindo sem entender aquela dor. Ele, o que eu fiz para isso me acontecer? Você não fez nada, simplesmente aconteceu. Por quê, pastor? Porque o justo também sofre, mas apesar de sofrer, ele continua com fé. Você acha que Davi entendeu as perseguições? Não, mas todos descobriram que depois que passou pelo vale, Deus nunca perdeu o controle, no meio, no início, no meio e no final. Deus sempre esteve no controle. Tem hoje coisas que parece que é atraso. Tem coisas que hoje você parece que não poderia perder, mas no seu futuro você vai entender que foi um livramento da parte de Deus. O que eu faço então, pastor? Não pare só porque hoje você não entende nada. Não pare porque hoje você não entende tudo. Quem anda por fé continua mesmo sem ter resposta, continua mesmo sem entender, porque quando tem uma palavra, Deus não revela o plano inteiro, mas Deus revela: eu serei contigo na sua caminhada. Eu preciso profetizar já no início dessa mensagem, declarando para você: você começou uma empresa e não entendeu o que está acontecendo, Deus é contigo. Você começou um projeto e não entende o que está acontecendo, Deus é contigo. Você começou um ministério e não está entendendo o que está acontecendo, Deus é contigo. Vou parar, pastor? Não para não estou entendendo, não precisa entender. Continue confiando em Deus, porque lá na frente você vai entender porque Deus te chamou hoje. Você não precisa entender tudo, você não precisa compreender tudo. A única coisa que você precisa, eu preciso liberar essa palavra, é confiar em quem te chamou. Se você crê em quem te chamou, levante a sua mão, solte o seu brado de glória a Deus. Confia. O cenário não é favorável, confia. Às vezes Deus só libera o próximo passo. Senhor, o que eu vou fazer? Você vai fazer a palavra de hoje, só o próximo passo. Mas Deus me fala tudo. Não, só tem o próximo passo. Mas Senhor, e depois do próximo passo? Quando chegar lá eu te revelo. Então pensa que você pede palavras dos céus para ser liberado sobre a sua vida,
e você não compreende tudo. Aí você fala: Senhor, o que eu faço? Aí Deus: eu tenho uma porção para hoje. É só o passo de hoje. Eu falei: Senhor, mas o passo de hoje é tão pequeno, é só isso mesmo, só isso mesmo. E quando chegar amanhã, o que eu vou fazer? Quando chegar amanhã, eu tenho o passo de amanhã. Não fique preocupado com amanhã, porque Deus já está lá. Homem de Deus é formado na fornalha. A mulher de Deus é formado no fogo. Homem de Deus é formado na prensa do azeite. Eu nunca vi uma mulher de Deus, um homem de Deus ser levantado e o Deus não jogar na prensa. Tem gente que fala assim: agora que eu saí da prensa, Deus me jogou de novo. Jogou de novo porque Deus quer extrair mais azeite. Deus quer extrair de você uma mulher de Deus. Deus quer extrair de você: pastor, eu não tenho alívio, é só vale. É porque Deus tem um propósito maior. Pastor, acabei de sair do vale, entrei de novo. É Deus te colocando de volta na prensa. É Deus te colocando de volta falando: para quê? Ele está dizendo: eu vou contigo agora, porque você vai ter que entrar no nível mais profundo. Você vai entrar no nível mais profundo, no nível de intimidade. Quem está recebendo essa palavra aqui hoje? Eu tenho que profetizar aqui: aguenta o tranco, aguenta a prensa, aguenta a fornalha, aguenta essa tempestade. Deus está amadurecendo a tua fé a um nível mais profundo. Meu Deus do céu, quem reage a essa palavra? Quem glorifica a Deus nessa palavra? Escute isso aqui: o que o seu olho está vendo hoje não define o que Deus está fazendo. O que você enxerga hoje não define o que Deus está fazendo. Você está vendo parte, mas o que Deus está fazendo é muito mais profundo. Porque tem gente que chegou aqui hoje, olha para a sua própria vida e fala assim: acabou para mim, estou no fim da linha, estou esgotado. Mas Deus está falando assim: está começando agora. Tem gente que fala assim: pastor, eu esgotei, estou no limite, cansei. Aí Deus está falando assim: calma, você vai entrar agora numa nova fase. A palavra de Deus fala assim: quando eu era menino, eu pensava como menino, eu agia como menino, mas quando eu cheguei a ser homem, eu tive que deixar. Alguém pegou isso aqui? As coisas de menino. Tem hora que Deus te coloca em situações tipo assim: pode virar essa página de menino, porque está na hora de você virar um homem, uma mulher de Deus. Por que, pastor? Para o fruto aparecer, primeiro tem que crescer a raiz debaixo da terra. É no profundo, é no esquecido. Por que, pastor? Porque o céu nunca teve em crise por causa da sua crise. O céu nunca esteve em crise por causa da nossa crise, não. Agora nós precisamos entender que tudo é uma fase, é um processo. Antes do fruto aparecer no topo de uma árvore, primeiro tem que nascer a raiz debaixo da terra. E aí eu preciso entender, isso aqui é muito sério: não interprete a sua vida pelo momento atual. Deus continua trabalhando até no silêncio. E qual é o problema? A gente olha a nossa vida agora, tira uma foto e fala assim: essa aqui é minha vida inteira. Não, isso aí é o teu momento. Às vezes você olha a sua vida e fala assim: meu irmão, caos. Meu irmão, quando você olha a vida de alguém que você admira, você tem que entender que a vida daquela pessoa que você admira foi construída no caos que talvez você não aguenta uma semana. Tem alguém aqui? Ao culto de doutrina pode continuar? Pode? Por quê? Você olha a vida de alguns homens de Deus, mulheres de Deus, você fala assim: meu Deus, eu quero aquela vida. Só que aquela vida está sendo construída, ou foi construída, no mais profundo caos, no mais profundo vale, de doer na medula, de andar no vale da sombra da morte, de quando esgotar tudo, vem um anjo do Senhor e segura: vem cá que eu te seguro.
Então entenda que o que o seu olho está vendo hoje não significa o plano de Deus, não. O que você está vendo hoje é um momento atual. E eu não quero que hoje liberar essa palavra para você olhar o seu momento atual. É você olhar que o céu está liberando sobre você. Então cuidado. O silêncio de Deus nunca significou a ausência de Deus. O silêncio de Deus não é a ausência de Deus. O silêncio de Deus é preparação do Senhor na nossa vida. Quem está aqui comigo, levante a mão, dá um glória a Deus. Por que, pastor? Fé, guarde isso. Fé é permanecer quando seria muito mais fácil desistir. É mais fácil desistir. É mais fácil parar. Então o que é fé? Fé é permanecer quando é mais fácil desistir. Por quê, pastor? Porque todo mundo fica, todo mundo continua quando tudo está dando certo. Isso é mole. Mas a maturidade espiritual é você continuar mesmo cansado, mesmo abatido, mesmo sangrando, mesmo machucado. Lembra de Jesus no Getsemane? Jesus no Getsemane sentiu dor, sentiu angústia, sentiu pressão, mas ele permaneceu. Ele suou gotas de sangue. A palavra Getsemane significa prensa de azeite. Eu já preguei isso aqui. Prensa de azeite. Ele aguentou, sentiu a dor, sentiu angústia, sentiu pressão, mas ele permaneceu. Tem gente que quer promessa, mas sem processo. Tem gente que quer promessa sem processo. Não, toda promessa precisa de um processo. Vitória, tem muita gente que quer vitória sem perseverança. Não, meu irmão, sabe por que está doendo tanto? Sabe por que está apertado tanto? Sabe que você está no limite? É porque você está pertinho de tomar posse da promessa de Deus sobre a tua vida. É sempre assim. Geralmente é assim. Quando se intensifica, você está perto de uma virada de chave. Mas pastor, mas eu não sei o que fazer. Mas às vezes a dor é tão grande que você não tem nem o que fazer mesmo. Você não tem força nem para orar. Você não tem força nem para respirar. Então, quem permanece em Deus sobrevive a todas as estações da vida. Por isso que permanecer em Deus. Talvez você esteja esperando uma coisa de você. A única coisa que você pode fazer é permanecer. Aí o diabo olha para a terra do crente e fala assim: não acredito, eu já mandei tudo para tombar. E está ali, ó. Tem gente que permanece. Tem dia que está feliz levantando a mão, tem dia que está pulando, mas tem dia que só fica de joelho. Eu lembro de um pastor amigo meu que esteve na Coreia, e ele falou que chegou do monte para orar, e aí lá tem várias casinhas. Ele olhou e falou assim, como se fosse casinha de cachorro. Ele falou: tem muito cachorro aqui? Aí ele falou assim: no monte? Não, aquilo ali é uma cabine de oração. Mas como assim? Não dá nem para ficar de pé. Não, mas não é para ficar de pé. A única forma de entrar naquela cabine é de joelho. Eu lembro que eu estava em São Paulo, eu era seminarista lá, aí tinha uma igreja só de coreano. Meu irmão, não brinca com coreano para orar não. Eles falavam assim: brasileiro não ora. A começo de conversa, a oração é no mínimo 2 horas. Todos os dias, 5 horas da manhã, oração da madrugada. Todos os dias. Igreja lotada. Antes de ir para o trabalho, todo mundo vai para lá. O pessoal vai trabalhar? Vai. Mas primeiro eu vou na oração da madrugada. Quem está entendendo, diga amém. Eu lembro de um pastor que me chamou para ir para lá. Pastor, eles têm tanta cultura de honra. Se eu te levar lá, você só precisa pagar a passagem. Hotel, a igreja tem um hotel 5 estrelas. Chão aquecido, puff. Eles têm uma cultura de ônibus próprio para levar os pastores para conhecer todo
o cenário, o tour de oração do país. E eles dão tudo do bom, do melhor. Café da manhã, camarão grelhado. Está repreendido toda inveja aqui, Senhor. Está repreendido essa inveja aqui, Senhor. Eu profetizo isso na sua vida também, em nome de Jesus. Mas o nível de honra, há 50 anos atrás, a Coreia era um lixão. Há 50 anos era miséria. A cultura da oração impregnou tanto no país que o governo reconheceu a oração. Hoje a Coreia, ela é referência em educação, tecnologia e saúde. Em várias áreas do país, lá, eles exportam para o mundo inteiro tecnologia, educação. É referência em várias coisas. Que é o que eu estou querendo dizer, tudo por causa da oração. E eu quero dizer que tem hora, meu irmão, que a única forma de andar é só de joelho na presença do Senhor. Você não está entendendo por que você tem que orar tanto? É porque Deus quer que a gente caminhe diante dEle em oração. Pastor, mas tem hora que a dor é tão grande que eu não consigo ajoelhar. Ora deitado. Tem hora que eu não consigo nem respirar. Ora no seu pensamento, mas continue orando. Eu quero dizer, você teria tudo para desistir, mas quem tem promessa prefere permanecer. Fé é permanecer. Quando desistir seria mais fácil. Eu quero profetizar para quem é guerreiro de oração, homens e mulheres cheios de Deus, é hora de permanecer. Permanecer na presença do Senhor. Porque o vento vai soprar. Você não precisa entender tudo para continuar confiando. O diabo não brinca sem diabo, você já reparou? É só você ficar firme que os pratos do diabo aparecem para você se afastar da presença de Deus. Deus não perdeu o controle da história. Ainda que tudo parece ser confuso, o céu continua trabalhando a seu favor. Então o que eu faço? Continue orando, continue andando, continue permanecendo, continue crendo, porque quem anda com fé descobre que Deus está cuidando de tudo desde o início, desde o começo. Agora, quanto mais você chega a Deus, mais Deus se revela a você. Quanto mais você se chega diante do Senhor, mais Deus se revela a você. Eu tenho uma palavra aqui hoje. Para de querer entender o que está acontecendo para saber o que vai fazer. Não, continue. Continue andando, continue fazendo, continue orando. Não fique preocupado que você tem que entender. Não dá para entender. Aceita isso. Como diz aí fora, aceita que dói mesmo. Aceita que dói mesmo. Permanece. Mas eu queria entender, meu irmão, não tem explicação. Crê. Crê. Confia. Permanece. Não desista. Pastor, mas eu queria entender. Eu também queria entender um monte de coisa, mas eu decidi confiar. O justo viverá pela fé. Quem é você quando não entende nada? Quem é você quando não consegue, monta o quebra-cabeça e não fecha? Quem é você quando a conta não fecha? Quem é você quando você não consegue entender e compreender as calúnias, as injúrias, as perseguições, as mentiras, a maldade? Quem é você nesse vale? Você é uma pessoa que continua crendo, profetizando, sendo usado por Deus, fazendo a obra de Deus. Eu não estou entendendo, mas eu continuo profetizando, continuo orando, buscando a presença de Deus. Aí chega a mulher de Jó e fala: Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Você fala como uma louca. Amém? Uma mulher dessa precisa nem do cão, né, irmão? Sangue de Jesus, está repreendido em nome de Jesus. Aí, ele vai e adora a Deus na dor. Diz a Bíblia que ele pegava o caco de telha e coçava as feridas para aliviar. E ele adorava a Deus no caco. Ele não entendia, mas ele adorava. Ele não entendia, mas ele glorificava. É a fé de continuar crendo, mesmo sem entender.
Então, irmão, seja maduro, vamos ser maduro na fé, porque nem tudo Deus explica, e Deus não é obrigado a explicar absolutamente nada, mas nós precisamos continuar confiando na sua palavra. A palavra do Senhor é fundamento. E o que eu preciso então? O que você precisa, você já tem. É a presença dEle e a sua palavra. Acabou. Você não precisa de mais nada, porque tudo aquilo que você precisa, o Senhor já liberou sobre as nossas vidas. Quantos recebem essa palavra aqui hoje? Eu quero orar nesse momento. Hoje é Santa Ceia, então aqueles que puderem se orar de joelho,